paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe mais um dia de vida, mais um dia de vitória que Ele nos concedeu de estar aqui na presença dEle. E nesse dia eu quero te convidar mais uma vez a compartilhar uma palavra de Deus comigo. E no final nós vamos estar orando junto aqui, tá entendendo? E Deus vai estar abençoando a tua vida. Deus vai estar te guardando, te protegendo e abençoando toda a tua família através da palavra dele, amém? Então nessa manhã eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. É uma passagem que muitas pessoas já ouviram e muitas pessoas também não ouviram. E quem já ouviu vai ouvir, mas vai ouvir Deus falar com ela como nunca falou antes, porque Deus muda as versões, Deus muda o jeito de falar com ela. Fala para um do jeito, fala para outro, mas a palavra sempre é a mesma, mas a interpretação quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele faz como aquela pessoa que está ouvindo possa entender melhor. Deus sabe como você precisa entender a palavra dele, então ele vai se dirigir para você na interpretação do Espírito Santo, amém? Então que nessa manhã você venha sair desse vídeo abençoado e satisfeito em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, eu vou ler aqui do verso 14 até o verso 18. A palavra de Deus diz assim, ó: glória a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Você está vendo aqui que Deus, Ele está dizendo, se o meu povo, está dizendo, se você está ouvindo esse vídeo aí, seja povo de Deus nessa manhã e pega essa palavra para você. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, quando a palavra de Deus manda a gente se humilhar, irmão, não é a gente fazer coisa extravagante, não. É a gente se ajoelhar diante de Deus, orar a Ele, conversar com Ele, confessar os nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, que Ele está ouvindo a gente do céu, está entendendo? E Ele vai perdoar algum pecado, alguma transgressão que a gente transgrediu, Ele vai perdoar e a gente vai continuar caminhando forte nos caminhos dEle. Mas as pessoas às vezes fazem negócio pequeno e acham que aquilo não vai atrapalhar em nada, atrapalha, irmão. Uma vez, uma interpretação de uma pessoa que estava fazendo um galinheiro para as raposas não entrar no galinheiro dele. Só que ele estava tapando somente, fazendo a cerca para as raposas grandes, mas as raposas pequenininhas ele não estava tapando a brecha. Aí quando era de noite, as raposinhas pequenininhas, mais pequenas vinha, passava pelaquela brecha, matava a galinha, puxava até a cerca e a outra grande puxava para fora. Então você vê que o inimigo ele entra nas brechas, tá entendendo? Se a gente der brecha, se a gente deixar brecha na nossa vida, o inimigo vai querer entrar para bagunçar a nossa vida. E a gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus, a gente tem que estar sempre se humilhando diante do nosso Deus, porque Ele é o nosso Rei, é o nosso Redentor. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e que a gente está estruturado na presença dEle. Então Ele quer que a gente se humilhe. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, tá entendendo? Então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não tem um meio de você não ser sarado, de você não ser curado, se você não chegar diante de Deus e pedir perdão de alguma coisa para Deus. E se você, não, o caso não é você, mas guarde essa palavra no seu coração. Nunca deixe brecha na sua vida, nunca deixe brechinha para o inimigo estar entrando no meio da sua casa, da sua família, do seu negócio. Faça tudo diante de Deus com prudência e com cautela, para que o nome de Deus sempre seja glorificado na sua vida. No verso 15 diz assim, ó: agora estão abertos os meus olhos e atento o meu ouvido à oração desse lugar, está entendendo? Os olhos de Deus estão abertos, irmão. E os ouvidos dele está dizendo que está atento à oração que você fizer aí nesse lugar. A oração que você fizer, Deus está ouvindo e vai te responder. É Ele que está dizendo, eu vou te atender, meu filho. Porque você se humilhou, você orou, você me buscou. Então eu te perdoei, sarei a tua terra e vou te dar a vitória, eu vou te dar a bênção que você tanto tem me pedido. O inimigo não vai atrapalhar a sua vida, porque você se converteu, tá entendendo, irmão, dos seus maus caminhos, aqueles caminhos que você andava antigamente, aqueles pensamentos, naquela, que nem se diz, né, o pecado, a luxúria do pecado, o vício, a prostituição. Deus, você se converteu, se humilhou e Deus, hoje Ele quer te abençoar, em nome de Jesus Cristo, tá entendendo? Então, os ouvidos de Deus, irmão, os olhos de Deus estão abertos, e os ouvidos dele estão atentos à oração que você fizer nesse lugar aí. Então, ora a Deus. Tem um tempo, vá dentro do seu quarto, ora a Deus. Se estiver na empresa, saia devagarzinho por ali.
vai no banheiro, sentado na bacia do vaso, você faz uma oração a Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha família, tem misericórdia dos meus negócios que eu estou fazendo diante do Senhor, meu Pai, me ajuda. Ajuda eu cumprir, fazer aquela, realizar, meu Deus, aquela obra que eu estou fazendo ali, abrir aquela oficina que eu quero, construir minha casa, comprar aquele apartamento, comprar meu carro. Me ajuda a ampliar minha empresa, Pai, meu comércio, meu negócio. Peça para Deus, irmão, ore a Deus. Confia no Senhor que Deus vai te responder a oração que você está fazendo aí nesse lugar. É a palavra dele que está garantindo isso aqui para você. Então confia na palavra de Deus, confia no que Deus fala para você, que vem do céu para a tua vida. O verso 16 diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, tá entendendo? Então Deus está garantindo aqui que todos os dias os olhos dele vai estar fixos aí na tua vida. Hoje quem é a casa de Deus? Somos eu e você. Porque o Espírito Santo ele mora dentro de nós, irmão. Ele habita dentro de nós. Então ele está dizendo que os olhos dele estão fixos nessa casa, tá entendendo? E o coração atento, tá entendendo? As orações que você fizer, aquilo que você for fazer, Deus está atento para te abençoar, para te guardar e para te livrar. É só você fazer do jeito que a palavra de Deus está mandando. Confiar, se humilhar, orar, buscar a Deus, tá entendendo? Se arrepender de qualquer coisa que a gente faz às vezes e a gente acha que não está fazendo nada, mas está. Então a gente tem que pedir perdão todos os dias para Deus pelas coisas mínimas que a gente fala errado às vezes, que a gente pensa errado. Então peça perdão para Deus, que você só está se humilhando diante do nosso Deus, do grande eu sou. Está entendendo? Daquele que disse para Moisés, vai e diga ao povo de Israel que eu sou, me enviou a ti. Então ele é e vai ser eternamente o nosso Deus, o nosso general, a nossa força e a nossa fortaleza. Você estando estruturado nesse Deus, você nunca vai falhar, você nunca vai errar, porque toda vez que você tiver uma falha, ele vai consertar na hora e você vai permanecer firme, glorificando e louvando o nome dele. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que ordenei, e guardarem os meus estatutos e os meus juízos, tá entendendo? Aqui a palavra de Deus diz, né? Isso aqui foi Deus, tá entendendo? Foi Deus falando para Salomão, mas hoje o nosso pai, os nossos pais, né, aqueles que educou seus filhos, que botou ele numa boa caminhada, ensinou ele a trabalhar, ensinou ele a ganhar o dinheiro dele honesto, ensinou ele a estudar, tá entendendo? Para ser alguém na vida, tá entendendo? Então, continue andando como seu pai lhe ensinou. Continue fazendo como seu pai lhe instruiu, para que você nunca venha se desviar do caminho de Deus. Porque o filho que obedece ao pai aqui na terra, ele também é obediente a Deus no céu. Se você desobedece seus pais e sua mãe, você não obedece a Deus também não. Porque se você não obedece a seu pai que não vê, vai obedecer a Deus? Não obedece. O homem, para obedecer a Deus, ele tem que ser obediente aos pais e às mães. Porque os pais o amor do pai e da mãe é semelhante ao amor de Deus. Os pais querem o bem do filho, mas os filhos estão sempre fazendo coisa errada, provocando ira dos pais, das mães, tá entendendo? E muitos chegam até a agredir os pais e as mães, fazer maldade com eles. Então essas pessoas não vão obedecer a Deus. Mas você não é desse jeito, você é obediente, você teve uma boa criação, você teve uma boa disciplina na vida, no meio da sua casa, da sua família. Então se espelhe no que seus pais lhe ensinaram, na presença de Deus, o ensinamento que ele passou para você, e glorifique o nome de Deus nessa maneira de vida que você vive, e continue fazendo a vontade de Deus, continue se humilhando, que Deus é contigo aí nesse lugar. Ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar, tá entendendo? E aqui no versículo 18 diz assim, ó, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Glória a Deus, tá entendendo? Deus está garantindo aqui, irmão, que dos teus filhos que nascer, da tua família, ele vai fazer homem capacitado para pregar a palavra dele, para ser pastor de igreja, para ser presbítero, para ser diácono. Como ele estabeleceu você aí, tá entendendo? Depois do seu pai, ele vai estabelecer o filho teu, tua filha. Ele vai usar os teus parentes, aqueles que vierem de você, a tua geração. E nunca vai faltar um servo de Deus, uma serva de Deus no meio da tua casa, da tua família, porque a herança vai passando de pai para filho.
de pai para filho, de filho para avô e assim sucessivamente, porque Deus é Deus de geração. Deus é Deus desde o princípio do mundo. Desde Adão e Eva, Deus é Deus na minha vida e na tua vida. E Ele quer te estabelecer aí como uma estaca firme, como uma coluna para sustentar, tá entendendo? Toda situação contrária que vem aí, você derrubar tudo por terra, clamando, louvando e glorificando o nome de Deus aí nesse lugar. Deus quer te usar. Ele está te usando nessa manhã aí para fazer a diferença, tá entendendo? Fazer a diferença onde você vive. Deus quer que você seja um empresário abençoado, um comerciante abençoado. Quer que você seja abençoado na empresa que você trabalha, na faculdade que você vai fazer, onde você estuda, onde você for, irmão. A palavra de Deus diz que prospera. Porque lá no Salmo 1 fala que o justo é onde bota a mão, ele prospera. Então, onde você chegar, tem que haver prosperidade, tem que haver bênção de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Se humilhe, se arrependa, tá entendendo? Que Deus está te perdoando de qualquer coisa errada que você fez. Deus está derrubando tudo por terra nessa manhã e está dizendo, marcha meu filho, na minha presença, que eu quero te usar muito nessa terra ainda, amém? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem, meu Deus, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Meu Deus, ele sabe, meu Pai, que ele é falho, que ele é fraco, mas é na fraqueza do homem, de boa vontade, meu Deus, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa vida, Pai. Porque o Senhor é o nosso rei, é o nosso general, é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus. Livra-nos, Senhor, de tudo que é falcatrua do inimigo, Pai. Guarda-nos debaixo das tuas santas mãos poderosas. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa família, por esse homem, por essa mulher. Guarda eles quando for passear nesse final de semana com os filhos. Quando ele for, meu Deus, para um parque, para ir para um restaurante, para uma pizzaria. Onde ele for, meu Deus, tirar um lazer com a família dele, que o Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela, para guardar, livrar e proteger. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, pela vitória na vida da minha irmã e do meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?